E a primeira coisa que é revelada com a abertura do primeiro selo é a visão de um cavalo branco e um cavaleiro. João vê um cavalo branco com um cavaleiro montado. Ele tinha uma coroa na cabeça, tinha um arco na mão, e ele era vitorioso e veio para vencer. Quem é este cavaleiro montado no cavalo branco? Esse cavaleiro e essa passagem talvez seja uma das que mais trazem polêmica em toda a Escritura. Há muita confusão e eu confesso que é um texto difícil de se interpretar. A maioria esmagadora do cristianismo atual, e principalmente do cristianismo brasileiro, e aqueles de orientação dispensacionalista, entendem o primeiro selo, o cavaleiro do cavalo branco, como sendo o anticristo. Para eles, o cavalo branco é o anticristo que vem para promover uma falsa paz, que recebe poder e autoridade de Deus para enganar, para marcar os seus súditos com a marca da besta, e depois desfazer o tratado de paz e destruir e perseguir todos que estão aqui. Eu tenho alguns problemas com essa interpretação. Eu não creio que o cavalo branco, que o cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Primeiro, por causa das características desse cavaleiro. Primeiro, cavalo branco. A palavra branco, a cor branca, nunca é destinada ao anticristo, a Satanás, aos demônios. Quando a Bíblia, e em especial o Apocalipse, quer mencionar o anticristo, as cores que estão ligadas a ele, é o vermelho. O dragão sempre está associado ao vermelho, que quer dizer derramamento de sangue, morte. Então o branco nunca é destinado para a besta, o anticristo, nem para Satanás. Segundo, esse cavaleiro tinha uma coroa na cabeça. A palavra grega para coroa, que é estefanos, ela sempre está ligada aos redimidos ou à divindade. Sempre. Nunca está ligada a uma entidade maligna ou a um demônio. Então a coroa só pode ser dirigida, só pode ser aplicada aos que venceram, aos redimidos ou às figuras da Trindade. Jamais alguma entidade maligna. E terceiro, diz que esse cavaleiro era vitorioso e para vencer. Fala da invencibilidade do cavaleiro. Ele é indestrutível, ele é invencível, ele não pode ser derrotado. Esse título também não pode ser dado ao anticristo, nem a Satanás, porque a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses 2, que ele será esmagado, ele será vencido com o sopro da boca do Altíssimo, que ele será derrotado, encarcerado, aprisionado no lago de fogo. Ele não é invencível, ele não é indestrutível. Então são termos que não podem ser usados para o anticristo. Branco fala de pureza, justiça, brancura. Satanás e os seus demônios e o anticristo não tem esses atributos. Coroa fala de reinado, fala de governo, e o seu reinado não terá fim, não pode ser dedicado a ele, e invencibilidade também não se aplica. Segunda possibilidade, quem é o cavaleiro do cavalo branco? Uma outra grande fatia do meio cristão identifica como sendo Cristo. Cristo, por causa das credenciais aqui do cavaleiro, mas parece não ser provável, porque é o próprio Cristo quem está com o livro na mão, é o próprio Cristo quem abre os selos. Então não pode ser Cristo, que ao mesmo tempo abre os selos, e ao mesmo tempo é o cavaleiro. Tem uma terceira também, essa também não é muito popular, mas é uma das mais prováveis. Quem é o terceiro cavaleiro? É o Evangelho.
o Evangelho de Cristo. Por quê? Se nós entendermos um contexto, e se nós formos por ordem cronológica, é uma possibilidade muito grande de ser o Evangelho. Por quê? Porque até aquele período, o Evangelho não estava disponível para todas as nações. Porque o diabo detinha o poder de enganar todas as nações. Somente Israel tinha a prerrogativa de estar recebendo o Messias, a lei e os pactos. E as outras nações não estavam. Se você notar, quando uma mulher cananeia, cirofenícia, foi pedir ajuda para o Senhor, ele disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. Veja só a limitação do messianato, a limitação da palavra de Deus, a limitação do reino de Deus. Somente a nação de Israel. Se você notar em João capítulo 12, alguns gregos vieram falar com Jesus, né? João 12, 20, alguns gregos subiram para adorar e se dirigiram a Filipe e rogaram: queríamos ver Jesus. Filipe ouve o recado dos gregos e vai atrás de Jesus. Jesus, tem uns gregos aí fora querendo falar com o Senhor. Sabe como que Jesus responde a Filipe? Em verdade, verdade te digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Mas que resposta esquisita. Senhor, os gregos estão querendo falar com o Senhor. Aí Jesus continua: e eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. E ele continua com essa resposta estranha. O que ele está querendo dizer? Que o Evangelho não está disponível para as nações gentias, não está disponível para os gregos, para os cirofenícios, não pode ser estendido ainda, até que o grão de trigo caia no chão e morra, crucificação. E então, quando ele cair no chão e morrer, crucificação, ele dá muito fruto. Aí sim, o Evangelho pode ser liberado para todas as nações. Depois ele continua: eu, quando for levantado, todos atrairei a mim. Quando ele foi levantado? Quando ele foi pendurado numa haste de madeira, ele foi erguido na cruz, na sua morte. Quando ele morreu na cruz, veja só, o diabo tinha poder de acusar as nações, de exigir a condenação delas, por causa do pecado. O pecado das nações não havia sido pago, então elas não podiam ser alcançadas. Quando Cristo morre, o grão de trigo cai na terra. Quando Cristo morre na cruz, eu quando for levantado, e ele ressuscita, agora ele compra o direito de tribos, línguas e nações de serem salvas. Tanto é que Mateus 28, 29, ele vai dar a ordem da grande comissão. O que ele fala? Ele ressuscitou, encontrou com os discípulos na Galileia, e ele vai dar uma ordem para eles. E o que ele diz? Agora, todo poder foi me dado no céu e na terra. Agora, eu venci o diabo e eu comprei o direito das nações serem salvas. Entendeu? Eu comprei, todo o poder foi me dado no céu e na terra. Hebreus, para você clarear, diz o quê? E agora, destruiu aquele que detinha o poder da morte com a sua morte, a saber, Satanás. Com a morte de Cristo, ele destruiu aquele que detinha o poder da morte. O diabo tinha poder sobre os homens, de acusá-los e condená-los, poder da morte. Mas na cruz, ele destruiu aquele que detinha o poder, o diabo. Tá, o que tem? Então, quando ele sobe aos céus,
ele está dando a ordem aos discípulos na Galileia: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos. Quando ele dá essa ordem, ele sobe. Qual o texto que mostra ele subindo e chegando nos céus em Apocalipse? O Apocalipse 5. Ele venceu e está vitorioso. Agora no 6, agora que eu venci, liberem o cavalo branco, ide e fazei discípulos de todas as nações. O cavalo branco é a grande comissão, é a evangelização mundial, é o poder do evangelho. Você quer ver ele se cumprindo? Paulo já tinha morrido, Jesus, e já tinha liberado o cavalo. Quando foram pedir para Jesus, gregos, não pode, cananeias, não pode. Romanos 1,16, agora que ele venceu, subiu aos céus e soltou o cavalo, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do judeu e também do grego. Agora ele pode. O cavalo branco é o avanço do reino, é a pregação do evangelho disponível para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, todas as raças. É o período do milênio, é o período da igreja, é o período da expansão do reino. Então, quando Jesus vence, abre o primeiro selo e diz: o primeiro selo, com a minha vitória na cruz e ressurreição, é a expansão do meu reino, mediante a pregação do evangelho. E que características eles mostram do evangelho? Ele é vitorioso e para vencer. Irmãos, o evangelho é invencível, ele é indestrutível. Esse é o tempo para pregar. Podem prender o pregador, podem matar o pregador, podem asfixiar o pregador, torturar o pregador, mas não podem matar a pregação, não podem destruir o evangelho. Paulo diz: a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso quando ele escreveu isso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, meu irmão, quando fala vitorioso para vencer, o evangelho é invencível. Ninguém pode deter o evangelho. Pregue, meu irmão. Deus dos céus desceu e te entregou uma poderosa ferramenta, o indestrutível, invencível, o evangelho. Só tem uma maneira do evangelho não funcionar: se você não pregar. Só tem uma maneira do evangelho fracassar: é você não pregando. Porque está dizendo aqui, ele veio para vencer, ele é vitorioso, ele é invencível. Esse cavaleiro já saiu com a ascensão de Cristo, já está na terra há muito tempo e continua cavalgando ao longo dos séculos. É o evangelho entrando nas fronteiras, nos países fechados, transpassando reinos, dinastias, milênios e milênios, e ele avançando e sendo pregado. Agora, qual é a garantia do sucesso da pregação do evangelho? Você tinha que ouvir isso aí soar como música. Por que o evangelho é vitorioso e veio para vencer? Ele é invencível. Qual é a garantia? Cristo. Quando ele diz: todo poder foi-me dado no céu e na terra. Porque todo o poder foi-me dado no céu e na terra, preguem. Preguem que vocês não fracassarão. Preguem que vocês terão resultado. Lance a semente, porque ela é vitoriosa e veio para vencer. Mas eu ainda tenho um problema com essa interpretação. Não pode só ser o evangelho. Por quê? Porque palavras como coroa não se aplica bem ao evangelho. Arco, o cavaleiro tinha uma coroa e tinha um arco. É difícil combinar isso com o evangelho. E o cavaleiro também tinha vestes brancas. Então esse cavaleiro pode ser Cristo também. Aí vai uma
quarta interpretação, e é a que eu vou ficar. Que é este cavaleiro? Na verdade, é Cristo e o seu evangelho. Porque a Bíblia chama o próprio Cristo, e vi um cavalo branco, e o seu cavaleiro, e o nome pelo qual se chamava era Verbo de Deus. Cristo é o verbo, Cristo é a palavra. Outra visão, e vi o cordeiro com uma espada afiada saindo da sua boca. A espada afiada que sai da boca do cordeiro é a palavra de Deus. O cordeiro é a própria palavra. Ou seja, quem é o cavalo branco? O cavaleiro branco. O cavaleiro branco é o reino de Deus com seu rei e a mensagem do rei. O cavalo branco instaura, ele abre o templo do reino de Deus com seu rei e a mensagem do rei. Esse é o tempo da igreja, é o tempo do avanço do reino, é o tempo da pregação do rei e é o tempo da exaltação do rei. Essa é a garantia que o evangelho terá sucesso. Ninguém pode deter o avanço do reino de Cristo, nem o avanço do evangelho. Ele é invencível. Pregue, meu irmão. Pregue, meu irmão. Pregue. Lembra quando Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, e vocês não perceberam.